Bom dia, abençoadas! Bom dia, minhas lindas! Domingo, dia de ficar um tempinho a mais na nossa cama, dia de descansar, dia de estar com a família, né? Dia de estar assim, olha, juntinho, acordando mais tarde. E talvez nesse momento você esteja tomando seu café, então já vamos aproveitar que você está aí tomando seu café, já está com a sua família, já coloca o devocional para você começar o seu dia de uma forma diferente, amém? Então já pega seu café, já pega sua Bíblia, já senta à mesa e chama o Senhor para estar com você, que eu acredito que hoje ele vai falar muito, muito, muito aos nossos ouvidos, amém? Então vamos lá, você já pode abrir a sua Bíblia em Jonas 1 e nós vamos ler do 1 ao 8. Começa assim: O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: Apronta-te e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio cada vez mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessa? Disse: Levanta-se e ora para o seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tribulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido aos deuses e causado a terrível tempestade. E quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós, Jonas? Perguntaram: Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? E aqui a gente finaliza. Vamos entender um pouco aqui o contexto da palavra, tá? Nínive era uma cidade onde eles estavam em pecado muito profundo, assim, eles desobedeciam mesmo a palavra do Senhor. Então existiam muitos pecados perversos, né? Eram pessoas muito, muito, muito ruins. Aqui não tem como eu trazer alguns detalhes para vocês, mas depois vocês podem buscar e pesquisar mesmo o que o povo de Nínive faziam. Eram pessoas muito maldosas, tá? E Jonas, então, ele não queria levar a palavra do Senhor ali, porque o que o Senhor pediu para ele? O Senhor pediu para que ele fosse de fato repreender, de certa forma, aquelas pessoas. É como se ele tivesse sido chamado para poder alinhar aquelas pessoas que estavam ali em Nínive, fazer com que aquelas pessoas que estavam ali em Nínive fossem perdoadas, elas fossem julgadas, elas pedissem perdão ao Senhor e o Senhor as perdoasse. Só que Jonas não queria fazer isso. E o porquê? Quando a gente lê o texto inteiro de Jonas, no final a gente entende que ele achava que essas pessoas, por elas serem pessoas tão ruins, o Senhor não devia perdoar essas pessoas, porque ele sabia que quando ele levasse a palavra de Deus para Nínive, essas pessoas iriam se voltar para Deus, elas iriam ali entender, iam pedir perdão e o Senhor iria perdoar essas pessoas. Mas Jonas, no final, a gente lê e entende que ele não queria que essas pessoas fossem perdoadas. Aí a gente entende que o negócio é ainda mais profundo. Mas hoje eu quero trazer o contexto do 1 ao 8 e eu quero trazer algo que veio muito forte ao meu coração, que é não andar com Jonas no nosso barco. Muitas vezes nós andamos com Jonas nos nossos barcos.
porque ele pode sim atrapalhar a minha caminhada e a sua caminhada com Cristo. Existem coisas que são, sim, de Satanás para a nossa vida. Existem coisas que são escolhas erradas que nós fazemos. E existe a sabedoria de Deus, que Ele permite que coisas aconteçam para que a glória dele seja manifestada através de nós e na nossa vida. Então, o que eu posso trazer? O que eu posso colocar para que fique muito claro para você e na sua mente, que talvez você possa estar vivenciando algo parecido com isso? Porque eu já tive os meus Jonas no meu barco. E esses Jonas no meu barco eram pessoas que, de fato, ao invés de fazer com que eu ia para frente, eles apenas faziam me afundar cada vez mais. Me afundar cada vez mais. Eu quero te dizer que nem todo enviado, por um exemplo, é uma pessoa obediente. Nem toda pessoa que é ungida está alinhada de fato com o que o Senhor deseja. Então aqui a gente pode ver que Jonas, ele era um profeta, ele tinha um chamado verdadeiro, mas mesmo pessoas com chamado, mesmo pessoas que sejam profetas, pode sim estar em fuga, né? Então o texto ele nos mostra que Jonas ouviu claramente o que Deus pediu, mas ele decidiu fazer o oposto. Então foi uma decisão que ele tomou. Existem pessoas dessa forma ao nosso redor. Elas podem ter dons, podem ter potencial, podem ser pessoas que a gente ama, mas muitas vezes estão fugindo do que Deus enviou e pediu para elas fazerem. E quando a gente permite que essas pessoas entrem no nosso barco, nos nossos relacionamentos, nos nossos projetos, talvez dentro de uma liderança, no nosso ministério que seja, nos nossos negócios ou no nosso lar mesmo. O peso da desobediência delas, o peso com que elas caminham, porque se elas não caminham pelo Senhor, se elas não estão ali ouvindo e decidem caminhar com o Senhor, elas estão fazendo o oposto. Então, se elas estão carregando esse peso de desobediência, isso começa a afetar a minha e a sua rota. No segundo versículo fala, o barco começa a balançar e a culpa é de quem? Não é minha e não é sua. Fala assim, olha, mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Quando Jonas ele entra no mar, no barco o mar se agita. A rota que parecia ali, olha, tá segura, tá no caminho certo, tá bacana, o objetivo tá claro, mas de repente vem a tempestade chega e você começa então a se perguntar aonde que eu errei, o que eu fiz de errado, aonde que eu me perdi, tava tudo tão claro para mim, tava tudo tão certo naquilo que o Senhor tinha já me entregado, eu já estava caminhando pelo lugar certo, mas parece que no meio eu me perdi. Onde que eu me perdi? Parece que eu errei. Muitas vezes o problema não é você, mas sim quem está com você. Quem está com você. E aí então Jonas desce para o porão do navio e se deitou, dormiu profundamente. Enquanto os outros que estavam lá em cima estavam lutando para manter o barco de pé, Jonas dormia. Existem pessoas que entram talvez no seu ministério, mas não servem com zelo. Ou talvez entram na sua jornada, mas não está ali, olha, caminhando, obedecendo aquilo que o Senhor entregou. E aí então, parece que está tudo em paz, enquanto na realidade está em guerra. Essa pessoa parece que está tudo em paz, mas no final ali, olha, junto na sua casa, está tudo em guerra. Então nem toda paz
é sinal de aprovação do Senhor. Às vezes é só frieza espiritual, é disfarçada de tranquilidade, sabe? Frieza espiritual, afastamento de fato do Senhor. A tempestade, ela nos força, então, a confrontar. Ela nos força a entender o porquê, a confrontar. Não, eu não aceito isso. O porquê que tá desse jeito? Os marinheiros, eles estavam ali, olha, dizendo e falando, né? Cada um com o seu companheiro, falando, cada um com o seu Deus. Olha, e aí que eles fizeram? Vamos lançar sorte então para ver o porquê disso. Por que sobreveio esse mal sobre nós? Que estava tudo certo, tudo alinhado, estava tudo bem. Deus vai permitir que em alguns momentos em que será inevitável você identificar Jonas. Não para poder talvez humilhar, não para poder julgar, mas para você decidir se vai continuar afundando junto com Jonas, na tempestade junto com Jonas, ou se vai fazer o que precisa ser feito. A sua obediência, ela define o seu destino, o destino do seu barco. Você pode até amar os Jonas da sua vida, você pode respeitar os Jonas da sua vida, você pode torcer por eles, mas se ele está fugindo do propósito, se ele está fugindo do Senhor, ele vai te atrasar, ele vai te cansar e talvez ele vai até te afundar. Então é hora de você discernir de fato quem que está no seu barco. Quem que está no seu barco que foi enviado por Deus e quem entrou porque você deixou. Aqui mostra que os marinheiros, de certa forma, deixaram Jonas continuar naquele barco. Então foi uma permissão que eles deram. Muitas vezes quando nós damos permissão a pessoas que não estão alinhados com o nosso propósito na nossa vida, elas vão nos atrasar, elas vão nos afundar, elas vão nos cansar. E ninguém tá falando para você não amar, para você não respeitar, para você não torcer. Não, pelo contrário, você pode fazer todas essas coisas. Mas a escolha é sua. Se você quer estar com essa pessoa, se você vai permitir essa pessoa continuar no seu barco, mesmo sabendo que ela não está alinhada com o seu propósito, ou se você vai permitir com que o Senhor talvez tire essas pessoas da sua vida, ou se você vai tomar a decisão de, Senhor, eu entendi, agora o que eu preciso fazer? Por onde que eu preciso caminhar? Como que eu posso tirar essa pessoa do meu barco? Às vezes, amar, gente, amar é lançar assim ao mar. Como assim, Ingrid? Mais tarde, eles lançam Jonas ao mar. E ali a tempestade cessou. Por mais que você ama, você precisa entender que o Senhor tem algo grandioso para entregar através de você. E muitas vezes Ele não te entrega porque você está caminhando com pessoas ainda que não conseguem enxergar aquilo que Deus tem para você. Talvez hoje você precisa tirar algumas pessoas que estão tão envolvidas dentro do seu lar, mas que não pertencem a ele. Talvez você precise encerrar alguma sociedade que está fora daquilo que o Senhor deseja para você, que não honra a Deus e não honra aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Talvez você precise encerrar algum namoro ou alguma amizade que te esfria na fé, que te tira de perto do Senhor. Talvez você precise mudar a rota para obedecer aquilo que Deus falou para você. Mesmo que pareça que, olha, você vai perder algo, está perdendo algo, mas talvez é apenas a rota que o Senhor está mudando, trazendo aquilo que Ele quer.
Então Deus, ele não me chamou e ele não te chamou para que a gente naufrague, né? Ele não chamou para que a gente afunde, ele só nos chamou para que a gente obedeça a ele. Não se trata de julgar as pessoas que estão à sua volta, não se trata de se irar com elas, não se trata de apontar o dedo e falar que talvez elas estão erradas, não. Se trata de discernimento. Talvez esse não é o tempo para essa pessoa estar caminhando com você. Porque você não pode carregar quem está fugindo, de certa forma, do próprio chamado, talvez está zombando daquilo que você carrega. E aí eu te falo, ou você obedece a Deus, ou você afunda tentando salvar quem muitas vezes não quer ser salvo. Isso é muito forte. Ou você obedece ao Pai, ou você afunda, tentando salvar aquela pessoa que realmente ela não quer ser salva. E aí hoje eu te pergunto, quem que está no seu barco, que talvez Deus mesmo nunca mandou entrar, mas você colocou no seu barco? Então hoje eu vou pedir para que você ore, para que você tenha discernimento e para que você seja obediente. Porque a próxima estação de calmaria, de tranquilidade, de leveza, sabe? Lançando fora todo o cansaço, toda a confusão mental, só vem depois que o barco ele estiver leve. Leve do que não veio de fato do céu para a sua vida. Tirando fora tudo aquilo que não é para você nesse tempo. Amém? Então, nesse domingo, ore. Peça para que o Senhor fale com você hoje, durante todo o dia. Preste atenção naquilo que Ele vai entregar, em cada palavra que Ele vai entregar. Discirna e obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Porque quando não cumprimos o nosso chamado, vai haver tempestades fortes. Quando nós não cumprimos aquilo que o Senhor está pedindo, pode haver tempestades fortes. E existem tempestades que vão ser para te moldar, para te trazer maturidade, mas existem tempestades que você pode estar passando que não era para você passar. Então não fuja do que Deus está pedindo para você fazer hoje. Amém? Minhas lindas, orem para o Senhor nesse tempo. Eu sei que o Senhor falou com muitas de vocês. Eu sei que existem projetos, existem pessoas que estão envolvidas nos projetos. Eu sei que existem pessoas que você está tentando ajudar, mas que não estão alinhados mais com aquilo que você tem vivido. Existem pessoas que talvez está trazendo peso para você, para sua casa, para o seu negócio. E o Senhor hoje Ele está falando, minha filha, eu preciso que você seja obediente. Decida e escolha andar pela minha palavra e não agradar aos outros, não agradar ao próximo. Amém? Então, minhas lindas, um grande beijo para vocês, que vocês tenham um domingo lindo. E não esqueçam, seja obediente. A vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável. Então, não fuja dela. Deus tem um propósito de vida para mim e para você. Então, não fuja daquilo que o Senhor tem te entregado e daquilo que o Senhor tem te pedido, amém? Um grande beijo para vocês e um ótimo domingo. Fiquem com Deus.